Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais uma live. Tema de hoje, estilos de jardim. De uma forma especial, eu coloquei aí jardim europeu e nós vamos entender o que é isso hoje. Nós não, você que está querendo aprender. Vamos lá, sejam muito bem-vindos, Moreira Santos. Hoje uma pergunta enviada lá no Clube do Jardinista. Tali Adelaide, bem-vindos, bom dia! Se você trabalha com paisagismo, olha o passarinho cantando. Se você trabalha com paisagismo, é fundamental você conhecer esse tema, tá? Alex, bom dia, bom dia. Vamos lá então, você quer saber a respeito de estilos de jardim? De uma forma especial, estilo de jardim europeu, que é isso? Bom dia, Nath! Estilo de jardim europeu, o que seria isso? Qual a importância? Para que tem que saber? Como é que eu faço escolhas de espécies adequadas para determinados estilos de jardim? Bom dia, Ana Lu! Vamos chegando, vamos chegando. Conseguiu, Nath? Estava sumida das lives, meu Deus! Deixa eu mandar um convitinho aqui pro pessoal, um lembretezinho. A Fer deve aparecer por aqui hoje. Hoje essa pergunta foi enviada pela Fernanda, que trabalha com projetos de paisagismo, trabalha com consultoria, manutenção de jardins. Que composição eu faço, Lari? Como é que eu coloco essa planta junto com outras? Que planta dá para colocar? O que é que vai ficar bom? E aqui hoje você vai entender sobre essas questões e descobrir o seu caminho, os melhores caminhos para que você tome as suas decisões. Porque senão você vai ficar refém da Lari, das dicas do fulano, ciclano, beltrano, não é isso que eu quero. Eu quero que você consiga achar meios, achar as suas alternativas de conseguir ter autonomia. Porque só com autonomia a gente consegue ir além. Aí, tá legal aqui, tá bom. Bom dia, Ângela, Mônica, que saudade. Bom dia, Ani. Ó, Ani, Ângela, do Clube do Jardinista. Ah, Fá, bom dia, amor da minha vida. Professor Fabrício Ribeiro, meu marido. Oi, Disney, bom dia. Também do Clube do Jardinista. Que legal, sejam muito bem-vindos. A pergunta que foi inspiração para o tema de hoje está lá no Clube do Jardinista e foi a seguinte: Lari, o que plantar junto com cipreste? Que composição eu posso fazer? O que é que fica bom? E essa pergunta, ela não é somente o que fica bom com cipreste, é como é que eu faço composições que fiquem adequadas? Como é que eu faço jardins que funcionem bem? Como é que eu faço jardins que vão dar certo, que vão chocar, num bom sentido da palavra, os olhos do meu cliente, de quem usufrui daquele espaço? Voltem, Nath. Como é que eu faço isso? E o cipreste, eu quero aqui, enquanto não chega a atualização nesse WhatsApp aqui, WhatsApp não, nesse Instagram, eu quero que você imagine a partir daquilo que você já conhece, tá? Ciprestes são aqueles pinheiros, cipreste italiano são aqueles pinheiros muito compridos e estreitos. Conhece? Conhece cipreste? Sim? Se você não conhece, você mora numa região no Nordeste, por exemplo, onde talvez você veja menos, enfim, usa a sua imaginação. Um pinheiro estreitinho, muito comprido. E a pergunta da Fer foi exatamente essa, por quê? Porque ela quer colocar o cipreste. Investigando um pouco mais, a Fer, se não me engano, ela vai fazer um jardim para um empreendimento, onde ela foi chamada lá para fazer as sugestões, e esse empreendimento ela tem uma característica europeia. Então ela precisa fazer composições legais lá. Ok, o que ela está fazendo então? Ela está escolhendo um estilo de jardim. E presta atenção agora. Quando você vai fazer recomendações de espécies, quando você vai fazer projetos de paisagismo, quando você vai fazer as suas escolhas, o que é que você precisa definir anterior a tudo? Qual o estilo de jardim que você vai escolher para aquele espaço? Tem isso, Larissa? Tem isso. E é o que diferencia muito um bom profissional, um profissional técnico, de um mau profissional, um profissional que está iniciando sem conhecimento, sem estudar nada, tá? Porque quando a gente faz misturas, composições de plantas,
Todas as plantas precisam estar integradas e conversando entre si. Isso vai ser determinante para o bom resultado do seu trabalho, tá? Para o bom ou para o péssimo resultado do seu trabalho. Se a gente faz a composição misturando um cipreste, uma tuia, uma caizuca, que são plantas rígidas, e a gente olha, pode ser que você nem conheça sobre estilos de jardins, mas se você olhar com um olhar atento, você vai ver que quando você olha, te dá uma sensação, ou uma impressão, uma intuição talvez até, de que essas plantas, elas são de ambientes mais frios, ambientes mais europeus. São diferentes de, por exemplo, palmeiras, helicônias. As palmeiras são mais tropicais, mais brasileiras, assim como as helicônias que alguns conhecem como bananeiras, são completamente diferentes. O que é que acontece se eu misturar essas duas? O jardim vira uma bagunça. A gente precisa sempre, antes de iniciar o projeto, definir que estilo que a gente vai trabalhar. Tá? E você pode inclusive dar um nome para o seu estilo se você quiser, porque isso não é uma regra, mas existem estilos já consagrados que a gente se baseia para fazer o que a gente tem que fazer ali no nosso trabalho de jardim. Definir um estilo de jardim, aí você começa a escolher as espécies que são referentes àquele estilo. No caso da Fer, que vai colocar cipreste, porque tem tudo a ver com o empreendimento que ela está desenvolvendo o projeto, ela precisa escolher espécies que conversem, que façam composições harmônicas com eles lá, tá? Como é que é então um estilo jardim europeu? Dentro do grande estilo jardim europeu, existem vários outros subestilos. Existe o jardim inglês, existe o jardim francês e existe o jardim italiano. A Fer ali, a depender das escolhas que ela for fazer, ela vai tender a um jardim francês ou a um jardim italiano, onde ele tem as tuias, tem as caizucas, tem sempre plantas muito, muito altas. E a gente não vai estudar minimamente os detalhes dos jardins aqui, só que ela vai ficar ali, entre jardim francês e jardim italiano, onde a gente tem esses pinheiros muito grandes. Se ela for manter um jardim bem simétrico, bem desenhadinho, provavelmente você já viu na internet aí, olhando um pouco sobre plantas, você já viu aqueles jardins que parecem até labirintos. Alguns são labirintos mesmo, mas a grande maioria é baixinho e são muito bem recortados, cerca-vivas muito bem podadas, plantas topeadinhas, bem desenhado e é espelhado. O que tem de um lado do jardim tem exatamente do outro. Esse jardim é o jardim francês, tá? Mais duro na composição, muito bem desenhado e com uma alta manutenção, tá? De poda, porque não sai, não desalinha, tá? Então, esse seria o estilo francês. Se ela for fazer a opção por esse estilo mais duro, ela vai tender para essa parte aí. Estilo francês, desenhadinho, milimetricamente medido, espelhado, nada assimétrico e orgânico. Só que pode ser que ela olhe para aquele espaço, para o empreendimento que eu não tenho certeza, mas me parece que é um restaurante, e ela olha e fala assim, não, mas aqui a gente poderia trabalhar com uma coisa um pouco mais romântica, uma coisa um pouco mais macia do que o estilo duro, tá? Do francês. E no estilo italiano, se ela for partir para isso, ela vai colocar um pouco mais de cores, porque o francês ele é monocromático, ele tende sempre ao verde, tá? Verde claro, verde escuro, mas o francês não, o italiano não. O italiano ele tem um pouco de flores, ele tem algumas peças de decoração no jardim, estatuetas, quedas d'água, fontes, espelhos d'água, tá? Se ela for partir para esse estilo, ela tem outras espécies à disposição para conversar com tudo o que ela for projetar. Então, o primeiro passo é, Fer, você vai fazer a escolha por qual estilo dentro do europeu, qual vai ser o estilo que você vai adotar para esse empreendimento. Natália, é o seguinte, está decidido, eu quero esse tal de clube, não sou jardinista, mas sou jardineira. Tem jardineiros lá, Nath, vem pro clube. Se o pessoal quiser depois informações sobre o clube, manda aí, tá? Se ela for fazer a opção pelo jardim italiano, a gente vai ter outras opções, outras plantas, e aí a gente vai partir por um pouco de cor, um pouco de flor, tá? Só que
sem misturar com estilos muito marcantes, como por exemplo as plantas tropicais. A gente não faz essa mistura muito grande de estilos. Larissa, eu não entendo nada de estilo, eu não sei nada de estilo. Você vai ter que estudar, tá? Não existe como ser bom naquilo que se faz sem estudar o que você está fazendo. Aqui na live de hoje nós vamos falar sobre o estilo, responder a pergunta da Fernanda, mas depois, para você se aprofundar mais sobre os estilos de jardim, você vai ter que sentar e estudar. Lá no programa, eu não tô vendendo curso hoje não, tá? Mas assim, no Jardinista de Sucesso tem os estilos de jardins lá e se você quiser entrar numa próxima turma, você vai estudar os estilos. Se não, você vai sentar a bunda aí, vai pegar fontes confiáveis para você não fazer uma salada na sua cabeça e vai definir o que são os estilos de jardim e a partir de hoje, nada de ficar juntando uma plantinha aqui, uma plantinha ali, uma plantinha ali para mandar para casa do cliente para fazer o jardim do cliente, não. Tá? Primeiro, desenvolva um trabalho decente para depois oferecer para o seu cliente. Eu acredito, Fernanda tá aí? Eu acho que ela não tá aqui agora. Eu acredito que ela vai tender a um estilo mais macio, um estilo mais aconchegante, acolhedor, mais romântico, que seria um estilo italiano. E eu separei algumas espécies, Fernanda, que você vai poder fazer a opção, fazer a escolha para fazer a composição com os ciprestes. Não conheço a área, tá, pessoal? Não fiz mapeamento da área, não tenho muitas informações a respeito, além daquilo que ela me falou. Mas, como a pergunta é, o que eu planto junto com o cipreste? Primeira coisa, existe um bom espaço para que você faça composições? Ou vai ser gramado e cipreste? Essa é uma opção. Os ciprestes por si só, eles são muito elegantes, atraem muito o nosso olhar e pode ser que os ciprestes fiquem sozinhos sim e façam composições de ciprestes e gramados. Ah não, Larissa, quero dar um charme, quero dar um toque muito, muito especial. Então tá, definiu? Estou supondo que você vai para um estilo italiano. Pelo que eu conheço da feira, eu imagino que vai acabar indo para o estilo italiano. Flores, alguns contrastes de outras texturas, alturas, tonalidades, mesmo que seja dentro do verde, tá? Como é que você vai fazer essa escolha? Primeiro, você define o estilo e depois você vai partir para a pesquisa de quais as espécies que comportam, quais as espécies ficam harmônicas junto com aquele jardim, junto com o cipreste. Cipreste mais duro, firme e ereto. Como é que a gente faz boas composições? Olhando três coisas. Fazendo contrastes com três coisas, tá? Contrastes de forma, contraste de cor e contraste de textura. O que é isso, Larissa, que você está falando? Uma boa composição, ela olha para esses três elementos. Altura, textura e cor, tá? Três coisas. Poxa vida, Larissa, não é só colocar as plantas lá, saber se é de sol, se é de sombra? É saber se é de sol, de sombra também, se gosta de água, pouca água. Só que você está vendo que para fazer os projetos, a gente precisa de muitas outras coisas. Precisa. Para você ser bom, precisa. Tá? Então vamos alucinar a respeito de espécies que vão dar contrastes de cores, por exemplo. O que dá contraste de cor com verde? E aí a gente poderia explorar 1000 possibilidades. Contraste de cor a gente faz olhando, quando a gente está começando e não está ainda muito gravado, olhando uma coisa que a gente chama de círculo cromático. Larissa, eu vim aqui para ouvir de planta hoje, você está falando um monte de coisa nada a ver. Presta atenção. Bons jardins precisam de contrastes de cores. Existe algo no mundo chamado círculo cromático. E esse círculo cromático funciona para absolutamente qualquer coisa em que você queira envolver cores. Para roupa, para casa, para móveis, para qualquer coisa, tá? E para as plantas também. Esse círculo cromático, ele tem muitas cores lá dentro e ele vai nos mostrar as cores que têm maiores contrastes e as de menores contrastes. Se você quiser fazer um jardim bem suave, você vai fazer um jardim com composições de cores muito próximas, são várias. Gente, é uma desgranha não ter ainda aqui para mim uma atualização. Alguns de vocês pode ser que tenham um quadradinho quando a gente está fazendo live, um quadradinho aqui da galeria de fotos do celular mesmo. E aí algumas pessoas já conseguem clicar e compartilhar em fotos. Eu ainda não consigo, tá? Mas depois que terminar essa live, você corre nos stories para assistir, que eu vou postar lá algumas fotos que vão ser bem importantes, vão te ajudar a fechar essa associação, tá? Dos conhecimentos aí.
Círculo cromático, você vai usar ele para fazer a composição de jardim, olhando para as cores que você quer. Quer um jardim suave, um jardim mais que você olhe, que te remeta uma tranquilidade? Você vai usar cores chamadas análogas. Plantas que tenham cores que lá dentro desse círculo, essas cores estão um do lado da outra. Tá? O cipreste é verde. Quais são as cores que estão do lado, no círculo cromático, do lado da cor verde? Deixa eu abrir uma aqui para eu ver. E eu vou te falar. Ao lado da cor verde, você pode pôr outros tons de verde, também tem o azul, o amarelo, estão muito próximos. Quer remeter esse empreendimento, esse restaurante, quando as pessoas olhem, elas se sintam mais tranquilas? Ou você quer dar um impacto muito maior? Olha só, para o empreendimento, uma loja, um mercado, um shopping, alguma coisa assim, sugiro que quanto mais impactante, mais fique no olho da pessoa, melhor. Porque o que a gente quer é atrair o olhar das pessoas que estão passando por ali para aquele negócio, para aquele empreendimento. A gente quer trazer as pessoas lá para dentro daquela loja. Você quer trazer clientes para o seu cliente, tá? Então, quanto mais impactante para empreendimento, para comércio, melhor. Tá? Então, a minha sugestão é, nessa composição, Fer, que você vai fazer junto com o cipreste, escolha cores mais contrastantes possível. A maior cor contrastante com o verde é o vermelho. Ó, quem tá chegando agora, isso que eu tô falando são composições de plantas, tá? Através do círculo cromático. Depois dá um Google, olha lá nos stories, que eu vou postar círculo cromático para vocês verem. Que planta você tem que faz um contraste com o verde completamente grande? O maior contraste é o vermelho. Deixa eu mostrar um lance de pedir vídeo durante a live. Seria útil, acho. Manda pra mim depois, lá, Nath. Plantas vermelhas. Que plantas vermelhas a gente tem? E sem esquecer que nós estamos trabalhando com o estilo italiano. Tá? Com esse estilo de jardim europeu, mais romântico. A gente tem várias plantas. Uma delas se chama periquito, tá? Tem uma plantinha que você pode, Fer, optar. A sálvia você pode fazer uso. E aí são plantas mais baixas que vão fazer, te facilitar a composição de maciços nesse jardim. O que são maciços? São várias plantas que, à medida que elas crescem, elas tomam um volume e se tornam únicas. A gente olha de longe, é uma faixona muito grande de uma mesma espécie. Isso é um maciço, tá? Então, beleza, Lari, já tem aqui alguma ideia. Plantas do mesmo estilo do jardim italiano, com contraste de cor. Contrastes de cor são muito importantes para dar aquele efeito visual, assim, muito atraente, muito atrativo. O que seria o contraste de textura? Textura é textura. Você passa a mão em alguma coisa, aquilo tem uma textura. Isso tem uma textura, isso tem uma textura, o papel tem uma textura, cada coisa tem uma textura, certo? As pedras aqui atrás da minha parede, samambaia, tudo tem uma textura. As plantas também. O cipreste, ele é firme, ele é rígido, tá? Você passa a mão, ele tem uma textura. Se você trabalhar com plantas mais macias, plantas mais moles, próximo, você tem o quê? Você tem diferença de textura. Consegue entender isso que eu estou te falando? Um exemplo de plantas que dariam texturas completamente diferentes do cipreste, que é duro e mais rígido, rígido e mais áspero, seria, por exemplo, o agapanto. Larissa, eu não conheço essas plantas, depois olha os stories. Agapanto são plantas que tem uma textura mais fina e quando o vento passa por ele, ele tem uma flexibilidade. Dá uma florzinha, um pendão grande com um cachinho de flor na ponta, alguns azuis, outros brancos. Conhece o agapanto? São ótimas composições. Vão dar contrastes também de cor nas flores apenas. Se você quiser um contraste baixo, aí ela vai ser verde, tom sobre tom. Agora, de textura, você tem diferentes texturas. O periquito aí, que a Nath está falando, que dá um alto contraste de cor, você vai conseguir também uma diferença de textura, tá? Fer, bom dia. Ela é a dona aqui, ó, tá? Da pergunta. E aí você tem essas diferenças de contraste de cores e de textura. E um terceiro contraste, um terceiro ponto que você deve olhar para fazer a composição com a planta que você quer é a forma,
tá? E o que seria a forma? Formas são realmente o formato da sua planta. Algumas plantas, como por exemplo, uma muito comum que a gente tem, são os buchinhos. Os buchinhos são redondos, compactos, alguns têm ali o seu formato de bonsai, ou elas foram topeadas de uma outra forma, são redondos, topeados, podadinhos. O que seria um grande contraste de forma com os buchinhos? Um próprio cipreste, que ao invés de ser redondo, ele é comprido e alto. Consegue perceber que essa diferença muito grande de forma atrai, impacta o visual de quem está olhando o seu jardim? Consegue perceber isso? Quando a gente alia essas 3 características junto ao estilo que você escolheu, é sucesso, tá? É muito sucesso para o seu jardim. Larissa, algumas coisas aqui. Quem chegou aqui depois confere aí o início da live. A gente viu agora que existem estilos de jardim e que eles precisam ser considerados na hora de você fazer o seu projeto, a sua oferta daquilo que vai ser executado na área do seu cliente, seja grande, seja pequeno, independente. Área é área, tá? Se você, isso só salvaria se você estiver trabalhando com um único vaso em um lugar totalmente neutro, tá? Que assim, você olha e você acha que não tende nem para um rústico, nem para um, tá? Agora, se você está fazendo composição com mais de uma planta ali naquele espaço, você já precisa considerar realmente os estilos. O estilo que você está trabalhando, que no caso de hoje é o jardim europeu, que ali está atendendo entre o francês e o italiano. Fer, você que está aí, fala para mim se esse lugar onde você vai fazer composição com os ciprestes, você vai fazer ele mais rígido, simétrico, ou se você vai querer tender mais para um romântico, um jardim mais macio, um jardim mais acolhedor. Porque a depender desses dois, se for simétrico, podadinho, topeadinho, não estou dizendo que é feio, tá, gente? Todos os jardins, todos os estilos são lindos e eles brilham os olhos de acordo com a integração que ele tem com o espaço que ele está sendo executado. Tá? Fer, vai colocando isso aí pra mim, se você tiver aqui ainda, só que eu quero abrir um outro parêntese aqui, tá? Que é polêmico. Larissa, eu não concordo com nada disso aí. Por quê? O que tem a ver você colocar um estilo europeu no Brasil? Pessoal, como é que surgiram esses estilos aqui? Surgiram desde a época da colonização, onde pessoas de outras culturas, os europeus vieram, colonizaram o Brasil, trouxeram os seus hábitos, trouxeram os seus jardins, trouxeram aquilo que eles estavam habituados e começaram a colocar no Brasil. Nós temos uma cultura muito miscigenada e quando a gente está falando de uma região, existem pontos sim muito favoráveis em se trabalhar com espécies daquele local, com espécies que estão adaptadas com aquele local. Isso é bom por muitas coisas. Uma delas é pelo equilíbrio ambiental, sabia? Quando a gente trabalha com espécies daqui, a gente tem um favorecimento do desenvolvimento de fauna, desenvolvimento de pássaros, de insetos, de outros animais, a gente vai favorecendo a vida em outros sentidos, tá? Então sim, já leio aqui que você está colocando, Fer. Então sim, existem vantagens. Só que nós não podemos desprezar que existe um outro lado. Eu acredito que extremos nunca sejam bons. Então eu, Larissa, não levanto a bandeira de dizer, olha, só plantas brasileiras, nativas e tal. No caso de coisas completamente... Um restaurante mexicano, ele tem lá a sua característica, eu preciso oferecer aquilo, tá? Um restaurante, um armazém, sei lá o que, nordestino, eu posso oferecer para ele e ajudar no empreendimento dessa pessoa oferecendo um jardim desértico, que é um outro estilo, onde eu vou trabalhar com cactos, suculentas, plantas referentes àquele estilo, tá? Esse é o meu posicionamento, você não precisa concordar não. Ó, o jardim, a composição da Fer. É um jardim em frente a uma igreja, já tem 2 ciprestes de lado a lado e uma grande escada. Preciso fazer forrações deles, já estão acima de 4 metros. Já são ciprestes muito, muito altos. E aí, Fer, depois você assiste a live toda, a Fer faz parte do clube da mentoria Jardinista 10K. Lá dentro da mentoria a gente pode trabalhar isso
todos os pontos minuciosamente dentro desse projeto, mas o que é bem importante é você saber é que você precisa olhar para, além do estilo de jardim, olhar para os contrastes de textura, cor e forma, tá? Eu vou agora a algumas opções de plantas que vão te ajudar a fazer esses contrastes e fazer essa forração, essa parte de baixo, que nem precisa ser só uma forração. Pode ser planta um pouquinho mais alto, com porte mais arbustivo, porque os ciprestes já estão muito altos, tá? Como estão altos, você vai continuar sempre tendo contraste de forma com ele. E então te permite aumentar a possibilidade. Olha só, deixa eu chamar a sua atenção aqui para o que eu estou te dizendo agora. Quanto maior o contraste, maior o impacto visual, certo? Se a gente está falando de plantas ali de 4 metros de altura, você tem uma quantidade de plantas muito maior para dar esse contraste e esse efeito do que se esse cipreste estivesse com 80 centímetros de altura. Consegue entender isso que eu estou dizendo? Se eu acabei de pegar os ciprestes e coloquei lá no meu jardim, e eu vou escolher outras espécies, se ela tá baixinha, e se eu colocar um agapanto que é alto, que tem 50 centímetros de altura ali, chegou com esse porte, eu tenho 30 centímetros de diferença. Isso é muito pouco para o início do jardim. Isso vai dar um baixo efeito e vai dar até a sensação de estar bagunçado. Entende o que eu estou querendo te dizer? No caso da Fernanda, que já tem plantas muito altas, lá 4 metros de altura, você tem uma gama muito maior para poder escolher, tá? Entendido isso aí? Algumas sugestões para fazer composições com ciprestes. Isso para o caso da Fernanda, isso para o caso de quem quiser fazer composição com ciprestes. Você pode usar o próprio buchinho, sabe o buchinho, aquele redondinho, topeadinho, podado? Pode usar, só que o que você tem aí de perda? Você tem uma perda no contraste de cores. Por quê? Cipreste é verde, o buchinho é verde. Então vamos fazer escolha por outras opções? Quer fazer um contraste mais suave, um contraste mais tranquilo? Existe uma planta chamada pitósporo, tá? Pitósporo. O pitósporo, ele também eu já vou responder a pergunta da Natália. O pitósporo, ele também é rígido, assim como o buchinho, só que ele tem outras cores, ele não é topeadinho, tá? Ótimo. Ó, essas perguntas, se eu for perdendo elas depois, coloca para mim no balãozinho, tá? O pitósporo, ele tem um outro formato, embora seja bem compacto e duro também, tem outro formato e já te oferece um pouquinho de contraste de cor, porque ele tem um amarelinho, um tonzinho mais claro, junto com as partes verdes, que ela também tem. Então, seria um contraste mais suave. Outro tonzinho de verde com um pouquinho de amarelo. E aí você pode fazer essas composições. Larissa, preciso plantar um cipreste e uma outra planta, um cipreste e uma outra planta, um cipreste e uma outra... Não, definitivamente não. Você sai do óbvio quando você tem um cipreste aqui, pelo que eu entendi, é isso, né, Fer? Entre uma escadaria, e aí você tem aqui, supondo que você tem aqui espaço entre eles, faz composições. Se for fazer escolha por arbustos, faz composições. Você coloca lá 3 arbustos, um mais alto, um menor, um médio. Enfim, fugir do óbvio é sempre uma boa opção, tá? Porque o óbvio é óbvio para todo mundo e não atrai. O que a gente quer é mostrar, eu passei por ali. E para você passar por ali e ser visto, você não pode ter medo de ousar. Só estuda antes para não fazer bobagem, tá bom? Uma outra planta que vai dar um contraste muito interessante com os ciprestes são as eugênias. O que é eugênia? Eugênia é uma planta que ela pode alcançar um porte de árvore, tá? Um porte arbóreo, só que tem um crescimento lento e ela é muito escultural, ela é muito moldável. A eugênia, ela pode vir para nós redondinha, bolinha, igual o buchinho, como pode vir em um formato de bonsai, como algumas já são grandes e a pessoa modela lá em cima, o produtor faz o desenho dela lá em cima, a depender daquilo que você escolher, tá? As eugênias, elas têm as folhas bem fininhas e molinhas, bem finas e moles. Quando a gente olha e dá esse contraste, nossa, ali é muito levinha aquela planta, né? E essa aqui é mais pesada, mais dura, que é o cipreste, você tem um contraste contraste de quê? Quem arrisca?
Você tem contraste de textura. Você tem um contraste de textura muito grande, só que as cores não. As cores, essa vai ser uma monocromática, um tom de verde sobre outro tom de verde. É uma outra opção? É uma outra opção. Quer dar menos contraste na cor? Dê menos contraste na cor. Quer dar mais? Dá mais. Outro tipo de espécie que vai cair muito bem no jardim europeu italiano é a lavanda. As lavandas, se alguém não conhece, ela tem a sua parte verde, mas ela tem pendões de flores roxinhas, violetas, tá? Ela fica alta, um porte arbustivo, entolcerada. Tem ali sua certa rigidez, mas também tem um pouco de movimento com o vento. E o contraste do violeta com o verde fica muito bonito, tá? Aí você consegue 3 contrastes se você for fazer exatamente, Ângela! Parabéns, estrelinha para Ângela. Contraste de textura. Você consegue os 3 contrastes, por exemplo, se essa for a sua opção. Contraste de cor, textura e forma. Agapanthus, eu falei, são ótimas opções para você fazer a composição com os ciprestes, fazer composição de maciço, se isso for possível, se houver área para isso. Como você tem altura, isso aí pode se tornar possível. Outras plantas, pessoal, que são bem legais, são as plantas semilenhosas, pendentes, ou lenhosas, pendentes. Que raio é isso, Larissa? Algumas plantas, à medida que se desenvolvem, que crescem, elas vão ficando com os galhos mais duros, mais grossos. Isso acontece, por exemplo, com a primavera, com a lágrima de Cristo, com muitas trepadeiras alamanda, tá? Já percebeu que algumas, a gente coloca ela novinha, ela tá lá com os galinhos. Nádia, eu vou falar sobre isso também. Tô perdendo as perguntas aqui, daqui a pouco eu volto resgatando, tá? Algumas plantas chegam novinhas, bem molinhas, tá? À medida que elas vão crescendo, elas vão se tornando mais grossas. Isso para comportar a estrutura, para atender a sua própria estrutura. O que acontece é que, se a gente faz opção por plantas desse tipo, que elas tendem a ficar mais grossas, elas vão ter um volume maior, porque uma coisa leva a outra. Se ela vai tendo um volume grande, um tamanho grande, ela precisa de estruturas mais grossas que ofereçam aquilo que ela precisa. A água, nutriente, a própria estrutura, porque senão a planta cai, ela vira uma forração zona, ela começa a crescer em cima dela mesma. Então ela precisa de estrutura para ir buscar o sol. E essas plantas, como por exemplo, Bela Emília, como o jasmim pendente, são boas opções para você fazer a composição também junto com o cipreste, tá? Eu vou voltar aqui pegar umas perguntas de vocês pra gente... Opa! Vamos agora às perguntas, tá? Se tem alguma pergunta, coloca aí pra mim. Deixa eu pegar aqui... São 54 metros... Natália, Lari, mas os europeus exigem simetria mais regular. Espécies que não são possíveis de um controle até topiaria não disforme? Não, Nath, nem sempre. Dentro do estilo europeu, a gente tem vários subestilos, tá? Deixa eu pegar um negócio aqui. A gente tem vários subestilos. A gente tem o jardim inglês, que ele tende a ser mais um jardim da avó, sabe? Aquele jardim onde são colocadas várias espécies e é um jardim com um cara de muito natural. É um deles. A gente tem o estilo francês. E o francês, ele é, sim, milimetricamente simétrico, muito podado, muito regular, exige uma alta manutenção de poda, tá? E esse, sim, é desse caso que você está dizendo. Se a Fer for partir por um estilo de jardim italiano, aí ela pode fazer também a escolha por espécies mais disformes, tá? Não tão simétricas, tá bom? Bromélias são tropicais, tá? Ateliê tudo de bom. Aí não entram aqui no estilo. Contraste com orquídea bambu. Textura, a Fer também respondeu, textura. A Nath fez uma pergunta, uma colocação importante aqui, que a Ângela também argumentou com ela. Mas a lavanda não suportaria sol intenso. Como é o clima da região? A lavanda, ela precisa passar por um processo de aclimatação, em geral isso acontece, e se você pega essa lavanda muito novinha, quando elas são novinhas, elas são muito sensíveis ao sol. Se a gente coloca uma muda nova no sol, ela queima, gente, ela queima muito, 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 e a chance é ela morrer.
Essa época do ano, pessoal, inverno, temperaturas um pouquinho mais baixas, tá? Mais chuva um pouco aqui em algumas regiões, aqui nós estamos tendo bastante chuva, é uma ótima época para fazer a aclimatação de algumas espécies. Só que você não vai esperar uma época do ano para fazer a aclimatação de espécies. Então você vai fazer a aclimatação aos poucos. Você vai pegar essas plantas, essas mudas de lavanda novinha, vai fazer, primeiro elas são produzidas lá num ambiente só com claridade natural, vão vir para você vai fazer a exposição aos poucos, não dá para plantar lavanda direto no solzão. Você vai colocar ela com uma exposição de sol, primeiras horas da manhã, e depois tem que ser sombra. Escolhe um lugar onde essa condição te permite, você não ficar arrastando planta para lá e para cá, porque isso vai facilitar a sua vida, né? Escolhe lá, começo da manhã tá pegando sol, e assim você vai gradativamente aumentando essa exposição. As lavandas, elas podem ficar em sol pleno a altíssimas temperaturas, viu, Nath? Aí em Minas, inclusive, lá na Federal de Lavras, onde eu fiz especialização em educação ambiental, não sei hoje, mas na época, eles tinham canteiros muito grandes, lindíssimos, de lavanda, e um sol da burraia. Aí, isso a Angela colocou aqui. Lara, estive na região da Bavária. Ai, cadê? E vi uma forração maravilhosa feita com cebolinha, isso mesmo, e dão flores lindas. Gente, a cebolinha é linda, a cebolinha é linda, ela é muito ornamental, e ela dá flor, ela sementeia, como todas as outras plantas, e a flor da cebolinha, a Natália tá falando aqui, essa cebolinha que a gente usa de condimento, temperinho de cozinha, ela é linda, só que eu nunca vi jardins feitos aqui, nunca usei para fazer jardins. Fico imaginando o cheiro, o que você me fala do cheiro, Nath? Cheiro linda. Só me conta aí, Nath, fica cheiro de cebolinha? Porque, por exemplo, existe uma planta, gente, chamada alho social, nome popular, né? Alho social. E o alho social, ele tem cheiro forte. E tem cheiro de alho. Então, dependendo de onde for ficar, acho que seria uma das melhores opções. A Natália responder isso aqui para nós, porque pode ser sim uma... Bom dia, Plantix! Bom dia! Rubem. Pessoal, mais alguma dúvida? Não? Se você chegou depois, perdeu o início da live, fundamental, tá? Assista lá, não fica cheiro, ao menos não sentir, tá? Então talvez o cheiro seria só na manipulação, pegando e tal. Isso é muito legal, muito, muito legal. Pessoal, dá uma olhadinha, daqui a pouco nos stories eu vou colocar o círculo cromático, o que é o cipreste, para que alguns que estão aí iniciando e não conhecem muito bem as espécies, eu vou colocar algumas das espécies que foram faladas aqui lá nos stories. Confere lá e tenha um excelente dia. Amanhã às 9h30 estaremos aqui novamente, tá bom? Se você ainda não faz parte do Clube do Jardinista, você está perdendo tempo. Vai lá fazer parte. O link para participação tá lá na bio. Te espero, um beijo. Tenha um bom dia. Fica com Deus. Tchau.